Bom, boa noite, a Bárbara já comentou, né? Então, nós hoje vamos conversar sobre esse tema, Lázaro despertou da morte? Por que a pergunta, Lázaro despertou da morte? Porque nós vamos agora, no decorrer do assunto, perceber que a maneira como nós enxergamos a questão de Lázaro, entre aspas, a ressuscitação de Lázaro, é bastante diferente da forma como as demais doutrinas religiosas entendem. Então, nós vamos começar falando qual o objetivo de nós estudarmos esse tema. Todas as vezes que na Casa Espírita nós estudamos um tema evangélico, uma passagem de Jesus, nós abordamos a questão na ótica, sob a ótica espírita. Então, esse tema também nós vamos fazer uma análise da ressurreição de Lázaro à luz do Espiritismo e entender as lições espirituais que ele nos traz. Porque os fatos, eles aconteceram lá na época de Jesus, preciso não esquecer, né? Os fatos, eles ocorreram na época de Jesus e para aquele pessoal tinha um objetivo. E para nós, continua tendo o mesmo objetivo sob alguns aspectos. E isso nós vamos falar no decorrer da apresentação do tema, tá? Então, antes de nós falarmos propriamente do sentido da ressurreição, nós vamos ler o texto que está escrito lá no Evangelho, e é o texto de João. Senhor Jesus, me ajuda a me concentrar. Então, o texto diz o seguinte, nós vamos encontrar em João, no capítulo 11. Estava, então, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer a Jesus, né? Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Depois vamos explicar melhor essa questão. E continuando, o texto evangélico continua a descrição. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Simplesmente disse, tirai a pedra. E olha aqui a Marta danadinha, né? Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela quis dizer, Senhor, ele já cheira mal, já há 4 dias que ele está aí sepultado. E aí, então, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido.
Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Veja que interessante. Então, nós vamos encontrar essa descrição lá no Novo Testamento, né, no Evangelho de João, no capítulo 11. E lá a gente vai encontrar vários itens, desde o versículo 1 até o 44, descrevendo essa cena. E então vamos entender o que ele quis dizer com tudo isso. Hoje eu não estou me acertando, né, Marcos? Vamos lá. Só essa vez e depois acertaremos. Aqui eu trouxe uma foto e a gente encontra essa foto na internet. Mas é interessante a gente observar que aqui ao lado tem várias pessoas, que aquela descrição de que Lázaro estava envolto em faixas e tinha o rosto fechado com um lenço, essa descrição ela é real. Por quê? Porque entre os judeus era muito comum o costume de que quando uma pessoa ela parava de respirar, eles não tinham a medicina que nós temos hoje. Então era muito comum uma pessoa parar de respirar e cair, perder a consciência, elas serem consideradas mortas. E aí elas imediatamente eram banhadas em óleos. Eles tinham óleos perfumados. E é por isso que Maria, naquela cena lá, não sei se vocês já ouviram alguma palestra sobre essa cena, mas Maria foi aquela que untou os pés de Jesus, né? Essa Maria, irmã de Marta. E então, porque era costume entre eles untar o corpo. Quando eles emitiam o sentimento de gratidão, que foi o sentimento que ela teve, né, para com Jesus, então era comum o uso do azeite. Do azeite, mas não azeite nosso de cozinha, do óleo, de óleos de modo geral e geralmente com perfumes. Só que o pobre não tinha óleos perfumados, né? Quando a gente lê a história da mulher do alabastro, do vaso de alabastro, é essa história que ela quebra um vaso, coloca um perfume, né, passa o óleo perfumado no pé de Jesus e todo mundo ficou horrorizado, porque aquele óleo era muito caro, né? Era considerado o óleo que só os ricos usavam. Mas voltando no nosso tema aqui. Então, era comum entre eles untar o corpo, enfaixar o corpo e colocar uma venda nos olhos com lenço. Então, essa descrição é compatível com essa foto, né? E que está descrito lá por João. Agora, nós vamos depois entender, porque, olha, Jesus nessa cena, ele já pede que ele já havia pedido para retirar a pedra e pede que Lázaro saia de lá de dentro. Ninguém foi lá recolher Lázaro. É isso que é interessante a gente ver nessa descrição, provando que de fato Lázaro não estava morto, né? Então não houve de fato a ressurreição. E aí, continuando, de novo eu cometi o mesmo erro, mas nós vamos acertar. Fazemos a seguinte pergunta: Lázaro, ele ressuscitou? Ele estava morto? A ressurreição de Lázaro foi um milagre de Jesus ou não houve ressurreição? E agora que nós vamos entender. Pela descrição de João, na prática, Lázaro não estava morto.
Então, é o que está escrito aqui, ó, no movimento teológico tradicional, desde que houve a implantação do cristianismo na Terra, que os evangelistas fizeram a descrição dos fatos ocorridos com Jesus nos evangelhos. Já, primeiro, foi muito tarde quando eles começaram a descrever os fatos que ocorreram com Jesus. E já naquele tempo sofreram alterações. Imagine quando a igreja começou a ter acesso a esses documentos, né? Então, a igreja foi que começou todo o movimento teológico, que a gente chama de tradicional, e depois os derivados da igreja católica, né? Então, até hoje, todas as linhas que foram derivadas do catolicismo mantêm essa visão de que houve ressurreição de Lázaro e que a ressurreição foi um evento milagroso de Jesus, assim como outros, né? E aí, por isso que aqui está escrito, foram 38, quando a gente busca informações, né? Os autores, os historiadores, somando todos os eventos extraordinários de Jesus, que foram considerados milagrosos, foram 38. E, então, ele é considerado nas outras religiões como milagre. Mas o que acontece quando nós vamos buscar informações dentro do Espiritismo? Imagine só, desde aquela época de Jesus, até 1858, quando a gente começou a ter acesso à literatura espírita por conta da codificação das obras de Kardec, olha quanto tempo nós passamos para poder ter uma informação diferente da que de fato nós tínhamos até então. Até então, todos acreditavam que era milagre. Com o advento do Espiritismo, ele trouxe, né, o conhecimento da doutrina espírita, trouxe uma nova visão a respeito dos chamados milagres. Por quê? Porque ela trouxe, os ensinamentos espíritas nos trouxeram informações a respeito das leis divinas, que são chamadas de leis naturais. Para quem já estudou a doutrina espírita, já leu o Livro dos Espíritos, está bem informado a respeito disso. Mas quem não conhece, que ainda não teve acesso a essa literatura, nós podemos informar o seguinte, que dentro do Espiritismo, os Espíritos ensinaram a Kardec que Deus, embora nós não o conheçamos, nós não saibamos adentrar a intimidade, nosso conhecimento não alcança a intimidade de Deus, mas nós podemos crer em Deus pelos seus atributos e pela obra da sua criação, observando as suas obras. E todas as obras de Deus, elas são regidas, segundo os Espíritos, por leis que são chamadas leis naturais. E dentro do conhecimento da doutrina espírita, nós aprendemos que as leis naturais são imutáveis. Assim como Deus é imutável. Assim como Deus tem todos uma série de atributos, e entre eles o da imutabilidade. Deus é infinito, Deus é imanente, Ele é onipresente. Nós temos vários atributos de Deus. E que esses, entre os atributos, tem aquilo que Ele criou. Além da criação, a criação dele é baseada nas leis naturais. E que somente os espíritos muito elevados, como Jesus, conheceram essas leis. Na obra O Livro dos Espíritos, nós temos lá uma série de leis. A lei da evolução, a lei do trabalho, a lei do progresso. Quem tiver curiosidade, vai ler as leis lá dentro do Livro dos Espíritos. E lá tem perguntas e respostas, para a gente poder entender o funcionamento das leis. Inclusive a lei da destruição,
a lei da conservação, tudo é pautado nas leis imutáveis de Deus. Conhecendo as leis divinas, então o Espiritismo, através dos Espíritos, a doutrina espírita, então nos esclarece que não existem milagres. O que existe é um conhecimento profundo das leis naturais. Então essas leis são imutáveis. Se são imutáveis, nem Jesus poderia derrogá-las, nem Jesus poderia alterá-las. Então, o que Jesus demonstrou ali era conhecimento das leis e utilizou o seu conhecimento relacionado a essas leis, que é o que nós vamos entender agora o significado, então, da ressurreição. E para isso, nós temos que recorrer à passagem evangélica para entender o significado, qual é a informação que de fato aconteceu lá, né? Então, desde o momento que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele já sabia que Lázaro, ele não estava morto. Por isso ele fala assim, esta enfermidade não é para a morte. E ainda ele completa, Lázaro, nosso amigo, dorme. Então, a passagem é muito clara. Fica muito estranho dizer que é um milagre, já que a própria descrição de João confirma que não estava morto Lázaro, né? E ainda entendendo essa passagem, diz assim, desde o momento que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele percebeu o que se passava, daí ele afirmar, esta enfermidade não é para a morte. Ou Lázaro, nosso amigo, dorme. Então Jesus sabia que ele não estava morto. Daí porque ele não teve pressa de ir lá socorrer o seu amigo, porque ele sabia que ele não estava morto, né? Ele sabia o objetivo, inclusive, daquela situação vivenciada por Lázaro. E quando ele fala assim, ó, e como que a gente sabe que ele sabia? Ele fala assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, essa é uma forma que Jesus estava dizendo o seguinte, esta experiência do meu amigo, e ele realmente tinha em Lázaro um grande amigo, tem um objetivo, que é garantir que eu sou o enviado de Deus. E é para a glória do Pai. E é isso mesmo, né? Então, vamos ver o que teria ocorrido. Então, quando Jesus, ele ordenou para remover a pedra do sepulcro, Marta afirma que o corpo cheirava mal, porque havia 4 dias que ele ali se encontrava. E isto sugere que ela suponha que Lázaro estivesse morto. E, na verdade, o que a gente está vendo que, segundo as descrições de Jesus, o Lázaro não estava morto. O que é que então estaria acontecendo com Lázaro? E aí é que nós vamos entender o que é que Jesus pretendia. Ele teve 2 grandes objetivos com essa situação. Ele diz assim, né? Ele diz, não, o texto leva a gente à seguinte conclusão. O espírito e o perispírito estavam, em realidade, ligados por um fio ectoplasmático ao corpo de Lázaro. Então, Lázaro, de fato, não estava morto. Ele estava vivo. Um pouco mais de tempo, ele, de fato, poderia se desencarnar. E ocorreria a desencarnação definitiva. Mas, como o espírito e o perispírito estavam ligados ao corpo, e agora eu vou mostrar um modelinho para que possamos entender isso, o que aconteceu? Jesus simplesmente aguardou. Ele não poderia ter ouvido dizer que o amigo estava doente. Ele tinha capacidade suficiente para curar o Lázaro à distância, inclusive, dada a afinidade, dado o poder magnético de Jesus, mas ele não o fez.
Então, foi o que nós escrevemos aqui. É preciso compreender a extensão desse episódio, pois, se Jesus quisesse, ele recuperaria a saúde de Lázaro logo que foi informado da sua enfermidade. Mas o que ele fez? Ele aguardou até a chegada dele, porque ele não estava ali na cidade de Lázaro. Ele estava em outra comunidade. Mas ele continuou a caminhada, continuou a tarefa dele. Aqui é apenas uma foto que eu tirei da internet para nós entendermos o que aconteceu com Lázaro. É lógico que isso aqui não representa a figura de Lázaro, porque Lázaro estava deitado em cima de uma pedra lá ou no chão, né? Porque era assim que eles eram sepultados. Mas quando se fala que o perispírito estava ligado ao corpo físico, ele estava ligado por um cordão chamado cordão ectoplasmático, que também nós encontramos quando pesquisamos as obras espíritas mais antigas, ou em obras espiritualistas não espírita, mas que aceitam a reencarnação e a existência do perispírito, a gente vai encontrar chamado como cordão de prata. Essa é apenas uma ilustração para entender o que acontecia lá com o Lázaro. Agora, voltando na história de Lázaro. Então, sabendo da situação que se encontrava Lázaro naquele momento, Jesus se aproximou mentalmente ligado a ele. Por quê mentalmente? Primeiro, porque ele sabia o que estava acontecendo. Segundo, ele tinha um laço afetivo muito grande com Lázaro. Então, o que ele fez? Então, dada a essa ligação que ele possuía, então, em razão da sua poderosa vontade, do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida. Por isso que a gente vê naquela figura Lázaro em pé. Porque Lázaro não estava morto, mas o seu perispírito estava ligado ao corpo. Talvez por isso ele não estivesse consciente no corpo físico. Ele não manifestasse a presença ali do seu perispírito, do seu espírito, da sua vontade. Mas Jesus, conhecedor do fato, ele então conseguiu, permitiu, né, que Lázaro se reintegrasse o perispírito dele se reintegrasse ao corpo físico. E essa informação foi dada a Kardec quando ele estava escrevendo a Gênese. Então, quem tiver curiosidade, procura lá no livro A Gênese, capítulo 15, item 39, né, sobre a ressurreição de Lázaro. E aí nós vamos encontrar mais informação que Kardec nos trouxe. O que aconteceu? Então, Jesus fez voltar ao corpo o espírito prestes a se desligar. Por isso que Lázaro, né, ele pôde se levantar, porque daí ele toma consciência, né, ele retoma o corpo e toma consciência do que estava acontecendo. Então, para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, aquilo foi um fenômeno de ressurreição, porque se chamava ressurreição naquela época. Até fenômenos de reencarnação eles chamavam de ressurreição. Então, foi com o advento do Espiritismo que as coisas foram tomando seus lugares, devido ao conhecimento. Agora que nós vamos entender como foi que Jesus utilizou o seu conhecimento das leis naturais. Primeiro, Jesus conhecia a existência do perispírito. Jesus sabia que existia o perispírito, Jesus sabia como isso funcionava da mesma maneira que hoje a gente sabe, porque a espiritualidade nos descreve, porque o próprio Chico Xavier trouxe para nós informações de André Luiz a respeito desses fenômenos, né?
Então, foi só com o Espiritismo que nós fomos entender essas situações. E aí, o que ocorreu ali? Então, Jesus conhecia perfeitamente toda aquela situação, né? Então, vamos ver onde é que Jesus utilizou o seu conhecimento. Primeiro, Jesus tinha um poder mental muito grande. Qualquer palavra dele era ordem, espiritualmente falando. E segundo, o seu magnetismo era intensíssimo. Alcançar Lázaro foi tranquilo para ele, né? E aí, do ponto de vista da doutrina espírita, o que teria ocorrido? Então, Jesus poderia ter realizado a cura à distância, que seria apenas mais um entre tantos os chamados milagres, né? Que ele havia realizado. No entanto, ele quis demonstrar que existia algo mais que ligava o espírito ao corpo. Ele conhecia a existência do perispírito. Por isso que ele ficou tranquilo, porque ele tinha certeza que Lázaro não havia se desencarnado, que o perispírito dele ainda estava ligado ao corpo físico, até porque Jesus tinha condições, inclusive, de vidência naquelas situações, dada a sua grande evolução espiritual. Então, e qual foi a importância de Lázaro? Né? E por que Jesus tinha Lázaro tanto carinho, assim como ele teve por João, né? Lázaro, ele foi um missionário na Terra, ele veio com essa tarefa, ele passou pelas angústias da sepultura durante os 4 dias ali, sepultado de fato no seu corpo, mas ele ficou tranquilo do ponto de vista espiritual, porque ele veio com essa missão. Então, foi o que nos declara, inclusive, Kardec, né? Lázaro foi um missionário na Terra, veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Na verdade, não foi afirmação de Kardec, não. Nós vamos encontrar isso em Vinícius. Vinícius é o Pedro de Camargo, que foi o fundador do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, aqui de Piracicaba. E Vinícius era de Piracicaba. Quem tiver curiosidade de ler a biografia dele, é lindíssima. Ele era um educador essencial, assim, né? E ele colocou muito bem que Lázaro tinha sido um grande missionário com essa tarefa que ele desenvolveu ali no processo do chamado, né, da chamada ressurreição. Então, vamos seguir adiante. E tendo dito isso, clamou com grande voz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, saiu. Se ele, de fato, tivesse morto, ele não ia sair dali, não é? E ele saiu, tiraram a pedra e ele saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas e o lenço nos olhos. E ele diz, então, para os amigos. Por que ele, Jesus, não foi lá e tirou? Ele falou para os amigos: desligai-o e deixai-o ir. Tinha também um objetivo nisso. Então, de acordo com a interpretação espírita, esse fato indica, agora vamos trazer esse fato, porque assim como eu já falei numa palestra anterior aqui sobre a ressurreição de Jesus, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, também a ressurreição de Lázaro teve um objetivo. Então, qual o principal objetivo? Foi esse: demonstrar espiritualmente para nós hoje, na nossa era, que o despertar do espírito é lento e que nós temos condições de fazer a mesma jornada que Lázaro fez, que é a gente tira a pedra da nossa ignorância, sai para fora e nós
vamos seguir a nossa jornada. Então, agora, nós vamos entender a simbologia. Aqui eu trouxe uma frase lá do livro Consolador. Eu gosto muito do livro Consolador, é maravilhoso. Emmanuel que escreve por meio do Chico Xavier. Então, o que ele diz aqui? A ressurreição de Lázaro é o selo divino identificando a passagem do Senhor. Por que o selo divino? Não é um hábito aqui na Terra. Quem trabalha em empresas aqui sabe que quando uma empresa ela é certificada, ela ganha um selo de certificação, não ganha? Então, não é por acaso que Emmanuel usa a linguagem terrena. Então, é o selo divino identificando a passagem do Senhor. Mas também é o símbolo sagrado da ação do Cristo. Esse Senhor aqui é o Jesus, que Jesus era o Messias que foi enviado. E que é o símbolo sagrado da ação do Cristo. Quem é o Cristo? Cristo era um espírito evoluidíssimo. Eu não sei se todos conhecem, mas o nome Cristo, na verdade, é a caracterização da condição evolutiva do espírito. São chamados de espíritos crísticos. São aqueles espíritos que estão em esferas elevadíssimas, que já não têm mais nem corpo físico e nem perispiritual. Eles são apenas luz, né? E a comunicação deles, entre eles e Deus, ela é direta. Por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Porque a comunicação dele com o Pai é direta. Não que ele é Deus, mas ele é extremamente evoluído e detinha o conhecimento de todo o funcionamento cósmico, de todas as leis naturais. E conhecedor do perispírito, ele utilizou do seu conhecimento para assegurar que Lázaro não estava morto, para influenciar mentalmente, telepaticamente com Lázaro, para que ele se tranquilizasse naquela experiência e determinar a saída dele da sepultura com tanta segurança e firmeza, dado o seu domínio. Então, quando Emmanuel fala que o outro objetivo dele é mostrar que é a passagem do Senhor, que é o Messias, né? Mas também o símbolo sagrado da ação do Cristo, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do sepulcro, da miséria, ressuscitando-a para o sol da vida eterna. E hoje a gente não está vendo que está acontecendo isso? Tudo aquilo que João descreve no Apocalipse vem acontecendo. Porque nós estamos passando por um período de transição planetária. E o que ele está garantindo para nós é que a humanidade terrena, ela está caminhando para poder receber a Terra prometida, retornando ao planeta Terra numa outra condição de planeta de regeneração, um planeta já regenerado. Então, tudo tem um objetivo, tudo tem uma clareza atrás daquilo que Jesus fez. E só espíritos bastante elevados para entender esses fenômenos, né? Bom, continuando aqui. E tendo dito isso, clamou uma... isso aqui já passamos, eu voltei a errar. Qual é a simbologia? Já estamos terminando, tá? Qual é a simbologia de cada frase ali presente? Tirai a pedra. Então, quando Jesus fala, tirai a pedra, ele está dando uma ordem. Ele, Jesus, poderia desintegrar a pedra com uma ordem dele, com uma capacidade mental dele. Mas por que ele não faz isso? Porque ele diz, tirai a pedra. Significava o quê?
que era necessário que todos aqueles que estavam cercando ali a sepultura pudessem participar da retirada daquela pedra, dos amigos de Lázaro, porque quando a gente é sepultado, quem é que vai no nosso sepultamento terreno? São os amigos, e no tempo de Lázaro era a mesma coisa, os amigos, os conhecidos que lá estavam. E Jesus, ele não vai lá e tira a pedra, ele nem desintegra a pedra. Ele pede que os amigos retirassem a pedra. E eles retiram a pedra. Para poder vivenciar aquela cena, demonstrando para aquelas pessoas que de fato ele era o enviado, o Messias enviado. E segundo, que ele realmente estava ali com a missão, eles acreditavam na ressurreição. E eles, para a época deles, era a ressurreição. Então, era mais uma maneira de ter como um ato de fé naquele que Jesus, sobre aquele que Jesus falava, que era o Pai, que era Deus. E também, para nós, trazendo para a nossa época, o que é tirar a pedra? Significa tirar as cristalizações estabelecidas pela cultura, pelos preconceitos e todos os vícios que nos atêm no sepulcro da nossa ignorância. O que é cristalização? Quando a gente chama em cristalização, nós estamos falando em algo que petrifica, né? Então, o que é a petrificação? Imposto pela cultura. São aqueles pensamentos cristalizados que nós vivemos até hoje, oriundo lá do passado, que aquelas pessoas, aqueles núcleos institucionais que tinham interesse de perverter o Evangelho, perverteram. Que é o que a gente encontra muito nos dogmas, sem aqui crítica nenhuma a qualquer religião. Mas os dogmas, os rituais, representam essas cristalizações. Preconceitos. Hoje a gente está vivendo uma ebulição, né, na nossa sociedade com relação aos preconceitos. Só que assim, nós saímos de 8 para 80. De repente, hoje, tudo que eram atividades naturais, um apelido, uma conduta que a gente tinha com relação ao outro, que virava brincadeira, hoje você não pode mais brincar porque foi para o extremo, foi para os 80. Virou preconceito e a gente ainda é processado por isso tudo. Isto é fruto do quê? Fruto das cristalizações, né? Vai chegar o momento que vai chegar o equilíbrio. Nós não vamos permanecer no preconceito, mas também não vamos transformar em preconceito coisas que não são. E aí, no sepulcro da nossa ignorância. Por quê? Porque enquanto a gente continuar repetindo o comportamento ritualístico, nós não vamos buscar o conteúdo da verdade que está atrás do Evangelho. E eles são estabelecidos pela resistência que nós temos a mudanças. E por que nós temos resistência à mudança? Porque nós somos influenciados pelo materialismo na sociedade. Andando mais rapidinho. E aí, a segunda frase forte. Lázaro, sai para fora. Quando ele fala Lázaro, sai para fora, ele tinha absoluta certeza que Lázaro estava vivo. Então, ele simplesmente pediu que Lázaro saísse, porque ele conhecia a alma de Lázaro, e Lázaro cumpriu a missão dele ali. Sair para fora era mais um ato que demonstrava que, de fato, Jesus tinha o conhecimento, Jesus era o enviado. Então, para aquele povo foi o selo que confirmava que Jesus era o Messias. Para nós, né? Então, a nós, ele também nos convida
que abandonemos a caverna da nossa ignorância, uma vez que nos deixou o quê? O Evangelho. Ele trouxe para nós o Evangelho, que é um verdadeiro manual de conduta para que possamos fazer a nossa autotransformação. E sair de dentro do sepulcro, que é escuro, né? O sepulcro não é escuro, ele é frio. É sair para a oportunidade do despertamento espiritual que o Evangelho nos proporciona. E ainda assim, muito de nós tem medo de sair dessa caverna. E a gente fica, ora sai o pezinho fora, ora volta para a caverna, né? São aquelas pessoas que sentem-se inseguras de buscar mais informações, como se estivesse desrespeitando as escrituras sagradas, ao invés de buscar informações para poder entendê-lo. E por último, desligai-o e deixai-o ir. Orienta os amigos que retirem as bandagens do corpo de Lázaro e o lenço do rosto de Lázaro. E no nosso contexto, as bandagens, a máscara, que impede a visão nossa, são justamente as nossas imperfeições morais. E as máscaras que vamos acumulando ao longo das vidas sucessivas, dificultando a nossa caminhada. A gente já falou isso a respeito de máscaras em outro momento. Mas nós vivemos nos protegendo, né? Colocando máscaras para que as pessoas não saibam quem de fato nós somos. Nós representamos papel no teatro da vida terrena. Enquanto nós não encontrarmos quem nós somos de verdade e assumirmos a nossa verdadeira identidade espiritual, nós vamos continuar com o pé lá no sepulcro da nossa ignorância, quando o nosso objetivo é sair dessa caverna e buscar o conhecimento necessário. E para concluir, então, como já dissemos, Jesus já poderia ter agido de forma diferente e poderia ter curado Lázaro, mas ele conhecia a alma humana, tanto aqueles que estavam lá, como a futura humanidade, porque ele sabia que a futura humanidade que viria depois dele seriam seres muito imperfeitos, porque muitos que aqui estavam e continuam são muito imperfeitos, são primitivos. Se não estão no estágio da primitividade, já avançou um tanto mais, mas nós somos imperfeitos. Então, nas três circunstâncias, chama a atenção nossa que nas três circunstâncias, Jesus orienta, solicita o concurso dos amigos para ajudar Lázaro. Ele não faz nada por Lázaro nesse sentido. Ele faz com que os amigos atuem. E olha, trazendo isso para a nossa realidade hoje. O que acontece conosco? O Evangelho nos é apresentado da mesma maneira. Basta que nós olhemos para o Evangelho. Assim, o Evangelho, ele ensina como melhor proceder na vida. Nos dá a oportunidade de receber a ajuda dos amigos encarnados e desencarnados. Então, tanto dos amigos terrenos e dos amigos espirituais. Porém, cabe a cada um de nós aderir aos seus ensinamentos e copiar seus exemplos, porque de fato nós temos que olhar os exemplos de Jesus e utilizar as virtudes que já estão despertas em nós e procurar despertar outros que ainda não nasceram em nós, né? Para que possamos fazer a nossa jornada ao progresso espiritual. Porque Lázaro já havia feito o seu progresso, por isso ele teve condições de passar pela experiência que passou, né? Então, era isso que nós tínhamos para colocar sobre esse tema. Ele encerra aqui e espero ter deixado o recado necessário para que, de fato, essa experiência de Lázaro possa ser trazida para o nosso tempo e que nós possamos espelharmos nessa experiência como um todo
e nos despertarmos para os ensinamentos de Jesus, deixando que os seus ensinamentos guiem nossos passos. Muito obrigada a todos, que Jesus abençoe, que todos voltem bem para casa. Obrigada.